Retornando então, mesmo sendo rica em letras e verbetes, a nossa língua, na portuguesa, ainda enfrenta algumas dificuldades. A palavra manga, por exemplo, tem mais de um sentido. Porque a manga pode se referir à manga, né? Manga de camisa, manga de uma blusa. E pode se referir também como uma fruta, que por sinal é uma fruta muito gostosa e que eu sou muito afeiçoado a ela. Então, se a língua, com seus verbetes, né, tem palavras com vários sentidos, a nossa língua, imagine o alfabeto hebraico. Apesar das diversas traduções, é importantíssimo sabermos que o conceito básico de espírito e alma encontramos no texto de Gênesis, capítulo 2:7, onde está dito sobre o processo utilizado por Deus na criação do homem, que está lá em Gênesis 2:7. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, que é o Neshama, e o homem passou a ser alma vivente, que é o Nefesh. Desde então formou o homem de dois elementos, que foram o pó da terra e o fôlego de vida. Então, de acordo com o original, esse texto poderia até ter sido da seguinte forma: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o espírito de vida, ou seja, fôlego de vida. E o homem, então, passou a ser uma pessoa vivente. É isso que somos. Somos pessoas viventes. Isso significa que, no conceito bíblico, espírito é o fôlego de vida proveniente de Deus. Alma, então, é a união do corpo com o espírito de vida, com o fôlego de vida. Ou seja, a pessoa como um todo. Isso é apoiado pelo texto de Deuteronômio, capítulo 10, 22. E vamos exemplificar isso. Digamos que, usando aqui uma metáfora, digamos que você tenha uma lâmpada e não tenha eletricidade. Eu te pergunto, você terá iluminação? Você terá luz? Certamente que não. Agora, suponhamos que você tenha a eletricidade, mas não tenha a lâmpada. Você terá luz? Também não. Então, para ver a luz, terá de ter a lâmpada. E a eletricidade apenas, ou melhor, terá que ter lâmpada para você ter luz. Porque a eletricidade apenas não vai bastar para você, não vai iluminar o seu ambiente. E o mesmo, gente, se dá com a vida. Para existir vida, temos de ter o corpo e o espírito, que é o fôlego de Deus. Caso contrário, não temos vida. Somos inconscientes, como disse Jesus, né? Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertar. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte. Mas eles supunham, né, que Jesus estivesse falando ali do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. É o que está escrito em João, capítulo 11, de versos de 11 a 14. Cristo, então, comparou a morte a um sono, confirmando assim o que diz Salomão, Eclesiastes 9, 5 e 6. Ele diz, quer ver? Eclesiastes 5, 9 e 6. Perdão, Eclesiastes 9, 5 e 6. Ele diz o seguinte: 5 e 6, ele diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, queridos, voltando ao raciocínio anterior, usando aqui uma metáfora, né, da energia. Então, lâmpada mais eletricidade é igual a luz, não é verdade?
Lâmpada sem eletricidade, sem luz, trevas. Pó da terra, que é o corpo, mais fôlego de vida, que é o espírito, alma vivente. Então, pó da terra sem fôlego de vida é um ser inanimado, é um cadáver. É um ser sem vida. Todavia, a união do corpo com o fôlego de vida de Deus resultou numa alma vivente. E assim, podemos ver que o homem não possui uma alma, ele é uma alma. Deuteronômio capítulo 10, 22, vemos ali o fôlego de vida, né, humano, dado por Deus, né, que é a fonte de toda a vida, como está escrito no Salmo 36, verso 6. E também em Colossenses, capítulo 1, 17. É o mesmo de todos os animais, se a gente for ler Gênesis 7, 22, e Eclesiastes 3, 19. Isso quer dizer que esse alento não pode ser algo inteligente, pois se o fosse, o animal, o fôlego de vida dos animais, que é o espírito, teria que ser algo racional também. Quando morre, gente, o corpo, o fôlego de vida não mais existe. Ele torna para Deus, como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Reintegrá-lo, talvez, no ar, né? Sendo que este espírito, que é o sopro, o fôlego de vida, não é algo pensante. Na morte, o ser humano deixa de existir como um todo. Quero repetir, na morte, o ser humano deixa de existir como um todo. De acordo com as Escrituras, o único que possui a imortalidade é Deus, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, como diz o texto, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eternos. Amém. É o que diz 1 João, né? Perdão, o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, 15 e 16. E isso, irmão, se dá porque para o homem, para que o homem fosse eterno, teria de obedecer a Deus para ter livre acesso. Livre acesso à árvore da vida que perpetua a existência. Como o homem pecou, né, e Deus o expulsou, né, do Éden, ele não pôde mais comer da árvore da vida, tornando-se assim mortal. É o que vamos ler em Gênesis capítulo 3, 22 a 24, em Isaías também, 51, 12. Se já fôssemos imortais, não haveria necessidade de Adão ter comido da árvore da vida. E nós de a comermos no céu. Não é verdade? Como seríamos imortais, sendo que Deus privou o homem de comer da árvore da vida? Como está dito em Gênesis 3, 22. O homem foi criado com a imortalidade, mas esta era condicional à obediência a Deus, o que não aconteceu, porque o homem desobedeceu. No céu, quando Jesus voltar e nos levar com ele, iremos comer da árvore da vida, para sermos imortais, aí sim. No meio, né, da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, né, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações, para a cura dos povos. É o que Apocalipse, que João diz em Apocalipse capítulo 22, por hoje. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa
e das coisas que se acham escritas neste livro. É o que João diz no capítulo 22, 19 de Apocalipse. Então, se já tivéssemos uma alma ou espírito imortal, não haveria necessidade disto. Se o espírito ou a alma já estivessem no céu vivendo, né, de um modo imaterial, por que Jesus então iria vir nos buscar? Não haveria necessidade disso se já estivéssemos lá em cima, gente. Portanto, a ressurreição é uma prova de que a pessoa ainda não está no céu, na morte. Se Jesus vem nos ressuscitar, a pessoa, para levar ao céu, é sinal de que ela ainda não está lá. Com o auxílio, né, de uma concordância analítica, podemos verificar que o hebraico nefesh, né, e o grego psique não aparecem uma única vez com a ideia de imortalidade ou eternidade. As mesmas palavras hebraicas usadas para definir espírito são usadas para referir-se ao fôlego de vida. Ao fôlego de vida que Deus soprou nas nossas narinas. Assim ocorre também com as palavras gregas. O estado do homem na morte, na Bíblia, é comparado a um sono. E lá, 53 vezes é indicado assim o estado de inconsciência dos mortos, até que Jesus volte. Podemos ver em Salmos 6:5, em Salmos 13:3, Salmo 88, de 10 a 12, Salmo 115, 17, e o próprio profeta messiânico Isaías, no seu capítulo 38, 18 a 19, assim como Eclesiastes, capítulo 9, 5, 6 e 10. Em 1 Tessalonicenses ainda, 4, verso 13 a 16. A Bíblia, gente, não apoia em absoluto a doutrina popular de que os mortos permanecem conscientes até a ressurreição. Pelo contrário, enfaticamente refuta esse ensinamento. Podemos ver em Salmos, capítulo 115, 17 e Eclesiastes 9, 5.